Salve galera, tudo bem com vocês? Professor História que vos fala aqui do Inacreditável História. Só que hoje a gente vai estar falando de geografia, a gente vai estar falando aí de alguns temas bastante técnicos, tá? Relacionados aí ao tema da nossa videoaula de hoje, de geografia do Brasil, onde a gente vai estar abordando temas, né, como movimentos migratórios, fluxos migratórios e também a questão da a população brasileira, a questão da faixa etária, é o tema da nossa videoaula de hoje. Tá? Então, antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no meu canal, deixem o seu joinha, né? Porque só assim o YouTube ele vai estar entendendo que você está gostando dos nossos vídeos e automaticamente ele vai estar recomendando vídeos novos para vocês assim que forem saindo. Tá ok, galera? Então, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o professor. E, sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje, só aqui de Geografia. E aí, pessoal, tudo beleza? Estou aqui de volta, como eu estava dizendo para vocês, né? O tema da nossa videoaula de hoje, né, chama-se a população, crescimento, distribuição, estrutura e movimentos dentro de um contexto aí da geografia do Brasil. Como vocês podem imaginar, tanto historicamente como geograficamente falando, o Brasil como um todo, ele é um país muito miscigenado, né? Ou seja, engloba todas as questões aí que a gente aborda muito da imigração da população brasileira como um todo. Por quê? No nosso território brasileiro, a gente tem gente de vários locais do mundo. Nós temos aí europeus, né, norte-americanos, a gente tem asiáticos, africanos, a própria população nativa brasileira, os indígenas. Então a gente tem uma mescla muito grande, né, da população brasileira, ou seja, uma diversidade muito grande. Né? Em decorrência disso, a gente tem o quê? A questão do crescimento populacional. Como que esse crescimento populacional influencia na questão da distribuição da população? Né? Onde essa população está alojada, né? Algumas questões, quando a gente aborda dentro do contexto da geografia do Brasil, né, a gente vai abordar a questão da desigualdade, a questão da urbanização, né, dos grandes centros populacionais, e a gente aborda várias questões, né, desde as questões aí relacionadas à faixa etária. Então tem muita coisa que envolve todo esse contexto quando a gente abrange no lado populacional. Tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter uma ideia, quando a gente vai abordar a questão da população, é o seu crescimento. Né? Como que foi surgindo? Então, para vocês terem uma ideia, como a gente chega nesses dados? Né? Primeiro, a gente tem um instituto chamado IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Onde ele vai fazer o levantamento de todos desses dados. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro censo demográfico no Brasil ocorreu em 1872. E a execução desse censo foi um trabalho de extrema importância para a gente poder entender e compreender toda a evolução da população brasileira. Tá? E, além disso, a gente consegue compreender, a partir de análise de dados, né, como que é desenvolvido. Né? E até em questão de caráter público, como que o poder, como um todo, o poder público, ele vai poder fazer projetos e executar ações, né, que vai beneficiar a população brasileira. Por exemplo, se a gente pegar o censo, pegar em uma região
norte ou nordeste do Brasil, que é uma região extremamente pobre, quais ações que o próprio governo vai levar em consideração a isso? Tá? Quais ações, quais medidas que precisa tomar? Por exemplo, faça uma pesquisa, o IBGE faz um levantamento, certo? Naquela região, por exemplo, não há água encanada. Tá? Então, todo o poder público, o governo, né, as políticas públicas, elas vão fazer esse levantamento e falar, ó, lá no Nordeste, tá, você tem 60% da população não tem água encanada. É feito esse levantamento. Tá? 65% da população no Nordeste não tem energia elétrica. Então, quais as ações que tanto o poder público quanto, né, a iniciativa pública e privada vai tomar em relação a isso? Então, entender e ter conhecimento dessa configuração, né, é indispensável, né, para que o governo possa, assim, destinar aos serviços públicos que são realmente necessários. Questões básicas, saúde, educação, habitação, alimentação, segurança. Então, eu acabei de falar, né? Se você tem lá uma cidade do Nordeste que 80% da população deles, tá, é idosa, onde que ele vai ter que investir mais? Tá? Ele vai investir aonde? Em saúde, né? Vai investir aonde? Saneamento básico, né? Então, sempre é baseado nestas questões, entendeu? Realmente visando o interesse da população, entendeu? Para investir em determinadas áreas, tá? Então, assim, você vai fazer várias coisas. Por exemplo, se você tem uma cidade onde a demanda populacional é de crianças e jovens, qual que é a necessidade maior? Escolas, creche. Tá? Então, todas essas questões, elas são pautadas na questão do crescimento populacional baseado nesse censo demográfico que é feito. Que é várias perguntas que a gente vai conseguir dimensionar a questão populacional de um país, de uma região, de um estado, de um município. Então, fica pautado nisso, ok? Dando sequência, a questão do crescimento populacional de um determinado território, ela é determinada e é um fator muito determinante entre dois fatores. Primeiro, a questão da migração, tá? E o segundo momento, a questão do crescimento vegetativo. Quando a gente fala em crescimento vegetativo, é a relação entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Ou seja, o tanto de pessoas, de crianças que nascem, tá? E o número de pessoas que vão a falecer. Quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, você tem um crescimento vegetativo positivo, ou seja, está nascendo mais do que morrendo. Tá? Quando você tem o oposto, você tem um crescimento vegetativo negativo. Quando você tem as duas taxas numa faixa igual, ou seja, o crescimento é nulo. Não cresceu nem diminuiu, manteve ali na mesma proporção, digamos assim. No Brasil, quando a gente aborda a questão do crescimento vegetativo, é o principal responsável pelas questões do aumento populacional, já que os fluxos migratórios, né, no Brasil ocorreram de forma mais intensa, né, lá entre 1800 até 1950. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse período a população brasileira totalizava 51 milhões, de habitantes, né? Quase 52 milhões de habitantes. Bem longe do que a gente tem hoje, né? Pouco mais aí de 202 milhões de habitantes. Ou seja, cresceu-se muito, né, a população, tá? Da década de 50 para cá. Por quê? A questão dos dois fatores, né? A questão do crescimento vegetativo, nasceu muito mais gente do que morreu, sem contar que a gente teve também a questão dos movimentos migratórios. E a questão da distribuição da população brasileira é que ela está, infelizmente, no Brasil, ela é irregularmente distribuída, ou seja, ela é distribuída de forma irregular. Se a gente comparar em questões territoriais, por exemplo, a gente pega São Paulo, ou a região sudeste, tá? Você tem uma densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Tá?
Se você pegar em regiões do norte, né, se reunir, né, as regiões norte, nordeste, sudeste e sul, todas elas têm 88%. Tá? Ou seja, distribuído em 36% de todo o território nacional. Tá? Fato contrário que ocorre, por exemplo, no norte e no centro-oeste. Ou seja, você tem uma densidade demográfica de 4 habitantes, pouco mais de 4 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Correspondendo, né, a 64% do território nacional. Ou seja, você tem uma região, vamos pegar São Paulo como exemplo. Tá? Como que você faz essa densidade demográfica? Você pega o número de habitantes que temos numa cidade, tá? Ou num estado, e você divide pela área quadrada, tá? É uma matemática básica, você mede, né, por isso. Então, aí, nesse tempo, você vai ter aí a densidade demográfica, ou seja, por quilômetro quadrado, você vai ter um X de habitantes. Tá? Então, você pega o estado de São Paulo, que é um estado de tamanho relativamente pequeno, com uma demanda populacional muito grande. Né? Um exemplo em decorrência dessa distribuição, né, populacional gira em torno do quê? Vai ocasionar sérios problemas. Problemas estruturais, problemas habitacionais, tá? Problemas aí, de estrutura. Né? Não vai ter o que a gente fala de necessidade básica para cada cidadão, saúde, educação, segurança. Não vai ter. Por quê? É uma gama populacional muito grande. Tá? Então, esses serviços de necessidade pública não chegam, né, nas pessoas onde elas realmente precisam. Tá? Então, é em decorrência dessa má distribuição. E para vocês terem uma ideia, os brasileiros hoje, né, exercem um grande fluxo migratório, tanto internacional e nacional. E nesse processo é importante a gente salientar o quê? A diferença entre emigração, que é a saída voluntária do país de origem, e a imigração, o ato de estabelecer-se em um país estrangeiro. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, cerca de 40% dos habitantes residem fora dos municípios em que nasceram. Ou seja, é um processo de imigração. Tá? Só que dentro desse processo, desse movimento migracional, a gente tem 3 fatores importantes. Tá? Mas antes de a gente chegar no processo de migração, de falar desses movimentos migracionários, a gente tem que entender como que funciona a estrutura populacional do Brasil. Primeiro, quando a gente fala em estrutura populacional do Brasil, a gente está falando de faixa etária. Né? E a gente divide ela em 3 faixas. Tá? Aqueles que são jovens, né, que vão até os 19 anos de idade, os adultos dos 20 aos 59 anos, e os idosos, né, acima dos 60 anos de idade. Então a gente divide ela em 3 faixas. No Brasil, para vocês terem uma ideia, segundo os dados do IBGE, numa pesquisa que foi feita em 2005, a faixa etária de jovens é de 46,5% do total dos brasileiros. A de adultos é de 46,4% e de idosos 7,1%. Quando a gente aborda a estrutura etária de uma população, a gente não pode dividir ela somente nessas 3 faixas. A gente pode dividir ela também através de um gráfico, tá? E que você vai denominar, a gente denomina, nós, estudiosos da geografia populacional, né, a pirâmide etária. Só que esse gráfico ele não informa somente a questão da faixa etária, mas também a proporção dos sexos de cada idade. E a pirâmide etária brasileira, ela tem sua base larga, ou seja, a sua população, vou pegar a base dela aqui, a sua população de menor idade mais larga, e ela vai se afunilando até chegar à camada da população mais idosa. Ou seja, o número de idosos é relativamente pequeno em relação à população, vou colocar aí, jovens, que vai de 0 a 19 anos. Né? Então, o que acontece? Aí vocês têm, né, a questão populacional. Tá? Então, vou dar um exemplo aí. Né? A população maior no Brasil, ela está em torno de 25 a 29 anos de idade. Tá? Determinado em 4,5% para as mulheres e 4,4% para homens. Em números populacionais, o que a gente tem?
8.643.000 mulheres. Tá? Em homens, 8 milhões, né, 460 mil, tá? Em populacional. Você consegue perceber, pelo esse gráfico que está aqui do lado, esse gráficozinho aqui, ó, esse gráfico, como ela vai se afunilando, né? É como se fosse um peão, né? Você tem a base, ela vai larga, depois ela vai se afunilando, até chegar, né, mais de 100 anos aí, que é praticamente, se a gente comparar em porcentagem, é praticamente zero. Tá? Então, essa é a pirâmide etária, tá, da população brasileira atual. Tá? Então, você vê que a gente tem um número muito pequeno de idosos no Brasil. Se a gente pegar países, por exemplo, pegar a Itália como exemplo, a Itália ela vai ter um topo muito mais largo, tá? E uma base muito mais fina, porque a população idosa na Itália é muito maior do que a de jovens até 19 anos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Bom, pessoal, quando a gente vai falar aí de movimentos, né, migratórios, né, fluxo migratório, assim, a gente tem que entender como funciona esse conceito. Né? Por exemplo, a taxa, né, do crescimento populacional, como que ela é composta? Ela é composta pelo crescimento vegetativo e pela entrada de imigrantes aqui no Brasil. Então, o Brasil, desde o início, né, desde o processo de colonização, né, até os dias atuais, ele recebeu um grande contingente populacional. Só que a gente tem que entender que, principalmente lá no início, desde o período colonial, né, esse contingente ele foi exclusivamente de portugueses e negros. Só a partir, né, da última década, né, do século XIX, que começou a vir europeus, né, de várias nacionalidades, principalmente italianos, alemães e espanhóis, né, para substituir a mão de obra escrava que tinha aqui no Brasil, né, nas grandes lavouras de café. Então, calcula-se mais ou menos, né, uma estimativa de 4,5 milhões, né, de imigrantes estrangeiros que entraram aqui no Brasil. Tá? Ainda sobre o fluxo migratório, vale a gente ressaltar que nos últimos 20 anos, em decorrência de crises, né, socioeconômicas, e a questão também da redução de oportunidades no mercado de trabalho, houve, né, um importante fluxo migratório, pois trata-se do quê? Né, de uma imigração de natureza econômica, onde os próprios brasileiros vão buscar melhores condições de trabalho, né, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, a Espanha, Itália, e por aí vai. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, né, mais de 2 milhões de brasileiros eles moram no exterior, divididos em várias regiões do planeta. Tudo isso voltado, né, para melhores condições de trabalho, né, melhores condições de vida, onde você vai ter um poder aquisitivo um pouco maior. Tá? E, né, aí a gente tem as migrações internas. Tá? Essas migrações internas, elas são causadas também, né, por causa do fator econômico, pois as populações das regiões mais pobres elas vão se deslocar para as regiões que apresentam um maior desenvolvimento e uma maior oportunidade de trabalho. Assim, né, a gente fala assim, áreas de atração ou áreas de expulsão. Historicamente falando, o Nordeste é uma área de expulsão, pois aqui, no Sudeste, né, em particular nas áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, né, é a área de atração. Ou seja, essa migração ela ocorre porque as pessoas saem lá do Nordeste buscando uma melhor qualidade de vida. Né? Ou seja, né, essa migração ela também ocorre do campo para a cidade. Ou seja, a pessoa cansou de viver no campo, cansou daquela vida, né, vou abrir aspas aqui, de miséria, para tentar uma vida melhor na cidade. Tá? Se a gente pegar em contrapartida em países de primeiro mundo, esse processo migratório está ocorrendo de forma inversa, pois tem países como a Itália que até financiam e subsidiam as pessoas saírem do campo para voltar para a cidade, para sair da cidade para voltar para o campo, pois poucas pessoas estão fazendo esse processo, né, de agricultura familiar. Fazendo isso,
né, fazem fazendo isso, ocorre que o país ele precisa importar produtos que poderiam ser cultivados lá. Tá? Então tem esses dois fatores aí. Né? E nas décadas de 60 e 70, né, principalmente no Brasil, houve uma mudança de direção muito grande nas questões migratórias, para o norte e para o centro-oeste. Tá? Isso foi incentivado por quê? Por uma política de colonização, ou seja, para, né, populacionar, né, essas regiões que eram pouco habitadas. Né? Então, hoje é muito comum você ter aí determinadas regiões que favoreçam a chegada de pessoas para investir em determinadas regiões, principalmente, né, pessoas que não têm terra, as pessoas que querem trabalhar no campo, querem investir, né, então eles estão indo para essas regiões para esse tipo de finalidade, ok? Fala galera, estou de volta. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. É um pouquinho mais técnica, né? Um pouquinho mais curta aí, basicamente para vocês entenderem todo o processo, né, que foi dado, o fluxo migratório e a questão da população brasileira no seu território nacional. Então, espero realmente que vocês tenham gostado. Tá? Se inscrevam no meu canal se você ainda aqui não é inscrito no Inacreditável História. Deixe seu joinha e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês qualquer dúvida. Falou, galera? Um forte abraço e a gente se vê.